Temos tido a bênção de estar à frente ali da igreja já há quase 30 anos. Acho que eu faço 28 anos pastorado lá na Tijuca, que é onde fica a nossa igreja, no final desse ano. E podemos compreender bem a luta que é estar numa igreja. O tema dessa noite vai ser justamente sobre isso, equipando a igreja de Cristo. E eu gostaria de convidar os irmãos à leitura da palavra do Senhor, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Por favor, abra sua Bíblia, no capítulo 3. Talvez os versos mais conhecidos dessa epístola, capítulo 3, de 14 a 16. Vamos ficar de pé para a leitura? Primeiro Timóteo 3, 14 e 16 está escrito assim: escrevo estas coisas a você, esperando vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Essa é a palavra de Deus. Pode sentar. Você sabe o que é um besouro? As crianças sabem, né? Não fizeram assim. Os besouros podem sofrer nas mãos dos nossos filhos e filhas. A Igreja de Cristo nas Escrituras tem muitas figuras, muitas imagens são dadas a ela. Aqui mesmo você vê uma delas, né? Casa de Deus, que é a Igreja de Deus vivo, está aí no versículo 15. Ela também é chamada corpo de Cristo, ela é chamada templo do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo habita no crente, mas habita corporativamente na igreja. Enfim, ela é chamada de várias coisas, família de Deus, mas ela nunca é chamada de besouro. E eu olho para a igreja às vezes eu vejo um besouro. Deixa eu ver se você me entende. Se você lembrar da figura de um besouro, principalmente aqueles maiores, aqueles que assustam quando entram, né? Eles assustam primeiro porque a pessoa pensa que é uma barata. E barata voadora você sabe o que causa, né? Os homens mais corajosos procuram a primeira saída, né? Aí entra aquele besouro assim, depois você vê que é um besouro e até você fica mais tranquilo. Por quê? O besouro ele é gordinho, o besouro não tem uma forma aerodinâmica, o besouro tem uma asinha muito medíocre, muito ridícula, fininha, transparente, na maioria das vezes. Ele também tem uma carapaça, aquilo que cobre a asa dele, e ele tem que levantar aquilo para poder então usar as suas asas. Quando ele faz isso, aquela carapaça levanta para frente, quer dizer que ela faz resistência ao ar. E por ser gordinho, ele também é pesado. Sim, ele é pesadão para aquelas asas. Dá a impressão de que ele não vai conseguir ficar muito tempo se sustentando. Enfim, besouro é um inseto que não devia voar. Ele não tem nada para voar. Se você pensar numa vespa, você diz, natural que ela voe, não é? Se você pensar numa libélula, que a gente chama de lavadeira, não é? Natural que ela voe, mas um besouro não deveria voar. É gordo, é pesado, tem aquela carapaça, não tem forma aerodinâmica, a asinha ridícula, e às vezes, quando eu olho para a igreja de Cristo, me parece um besouro. Ela não era para dar certo, ela não era para funcionar. Pensa bem, o que a gente faz? A gente reúne pessoas que são extremamente diferentes. A
A gente reúne homens, mulheres, pessoas, crianças, jovens, idosos. A gente reúne pessoas que têm alguma cultura, pessoas que às vezes podem ser analfabetas. A gente reúne pessoas que têm alguma posição social, outras não têm posição social, não têm reconhecimento, algumas têm bastante dinheiro, uma condição financeira, outras são pobres. Não é isso? E a gente reúne no mesmo local. Índoles diferentes, inclinações diferentes, modos de pensar diferentes. E é para completar o quadro, como se isso não fosse suficiente, todas são pecadoras. Você sabe o que acontece quando você junta um bando de pecadores? Pensa no casamento. O Ministério Fiel tem um livro muito bom do David Harvey chamado Quando Pecadores Dizem Sim. Aliás, 20 anos depois ele lançou um outro livro complementando esse chamado Eu Ainda Digo Sim. Se você quiser, você pode adquirir até um box que a Fiel preparou. Desculpa fazer propaganda, porque eu faço parte do Ministério, eu não posso perder a chance. Mas mais ainda, porque o livro é muito bom. Quando pecadores dizem sim. E o título já chama atenção, porque o que você está fazendo quando você casa alguém? O pastor já fez casamentos. Eu já fiz vários casamentos. Você está juntando um pecador com uma pecadora, colocando os dois debaixo do mesmo teto e dizendo, sejam felizes para sempre. E o que você acha que vai sair dali quando você põe dois pecadores juntos para viverem debaixo do mesmo teto? Quer dizer, eu quero dizer, além de pecadorzinhos, que certamente vão sair. Por isso a gente encontra dificuldades no casamento, nos relacionamentos, não é só no casamento, é nas amizades. Por que amizades duradouras são coisas cada vez mais raras e sempre foram difíceis de construir? Porque são pecadores que se relacionam assim. E a igreja então é esse besouro que não deveria voar, porque com todas as diferenças que eu falei, e além do fato de sermos pecadores, todos nós, ainda que pecadores redimidos, mas você sabe, pecadores redimidos com relação ao pecado, eles já foram libertos da culpa do pecado, não é? A pena do pecado caiu sobre Cristo, eles foram libertos do poder do pecado. Paulo diz em Romanos 6, o pecado não terá domínio sobre vós. Vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas nós ainda não fomos libertos da presença do pecado. Por isso, aos Colossenses, Paulo escreve dizendo que nós temos que mortificar as obras da carne, as obras da nossa natureza pecaminosa. Sim, somos pecadores redimidos, mas o pecado ainda está presente, nós temos que lutar com ele, ele aflora muitas vezes. Então, quando você olha para uma igreja, ela não deveria dar certo. Não era para funcionar, a gente toma como garantido, não é? Eu vou para a igreja. Até que talvez uma mensagem fira o nosso orgulho, confronte o nosso pecado, até que um irmão faça aquilo que Paulo ordena em 1 Tessalonicenses 5,14, quando ele diz que nós devemos pastorear uns aos outros, devemos confrontar os que se rebelam, por exemplo, e ninguém gosta de ser confrontado, principalmente os rebeldes. E talvez nessas ocasiões você perceba como uma igreja pode ser difícil. Eu já fiz parte de igreja onde um irmão chamou o outro para brigar, lá fora, numa assembleia da igreja. Vamos resolver o assunto, vamos lá para fora resolver isso lá fora. Eu não estou falando em tese, estou falando de coisa real, coisa que acontece. Talvez quem está aqui há mais tempo, ou quem está há mais tempo na vida de igreja, conheça coisas até piores do que essa. Sim, a igreja é esse besouro, a igreja é esse grupo de pecadores. Por que Jesus achou que valia a pena morrer? Não me pergunte por quê. Se é uma pergunta que todo eleito do Senhor vai fazer quando chegar no céu é: Senhor, por que eu? Porque Isaías 53 diz que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Qual é o fruto do penoso trabalho da alma do Messias? Eu. Você. E ele nos toma pela mão e nos leva para dentro da casa do Pai e diz assim: olha, eu trouxe esse irmão mais novo aqui. Sim, ele era o unigênito, agora ele se torna, no dizer de Hebreus, o primogênito. Qual é a condição do unigênito se tornar primogênito? Que venham mais filhos. Então ele pega a gente pela mão e leva lá. Aquele sujeito todo sujo, aquele coleguinha que de vez em quando a mamãe vê o filhinho trazer para dentro de casa. Às vezes ela acabou de limpar o chão da cozinha, né? E aí entra
O filho trazendo o coleguinha, mãe, trouxe para brincar aqui. E ela olha e já está sujo onde ela limpou. Se eu fizesse isso com a minha mãe, era pena capital, pecado imperdoável. Jesus pega a gente, leva para dentro da casa do Pai e diz, olha, vai morar com a gente aqui. Pode ser que eu e você, às vezes, não achemos que vale a pena a igreja, que a igreja vale a pena, mas Jesus achou, a ponto de dar a sua vida por ela. E no texto que a gente tem diante de nós nessa noite, nós vamos ver, e eu vou fazer isso em 3 momentos apenas. Nós vamos ver como Paulo coloca Timóteo diante de uma situação bastante difícil, mas como ele também mostra que vale a pena fazer isso, com o argumento único de que Cristo diz que vale, Cristo diz que é para fazer. Então mantenha esse besouro aí voando na sua mente enquanto você puder, e ao longo da mensagem, lembrando disso, porque isso vai ajudar a gente a manter e a reter os 3 pequenos pontos da mensagem dessa noite. O primeiro ponto é que Paulo pediu a Timóteo para cumprir uma missão virtualmente impossível. Ele diz no primeiro verso, escrevo estas coisas a você, esperando vê-lo em breve, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Note que Paulo está dizendo para ele, Timóteo, eu queria estar com você em breve tempo, rapidamente estar aí, porém eu não sei se vou conseguir, então estou escrevendo isso e essa carta vai chegar a você antes do que eu pudesse chegar, para que você saiba como se deve proceder na casa de Deus. A que Paulo está se referindo aqui? Ele está se referindo a toda a carta. Na verdade, os versículos 14 e 16 são como um pequeno parênteses que ele abre no final do capítulo 3, e vamos lembrar, a Bíblia não foi escrita dividida em capítulos e versículos, ela é escrita como uma carta, principalmente essa epístola, ou as epístolas de forma geral. Então, 1 Timóteo foi escrito como uma carta, e mais ou menos no meio dessa carta, Paulo abre um parênteses para dizer assim, Timóteo, eu estou escrevendo isso que eu escrevi até agora, e aquilo que eu vou escrever depois, para que você saiba, caso eu não consiga chegar aí a tempo, ou não consiga chegar, como se deve proceder na igreja. O ponto aqui é que quando você olha para tudo que está antes e tudo que vem depois, você vê que há uma luta tremenda com o pecado que habita na igreja para instruir a igreja. É por isso que no capítulo 3 mesmo, Paulo dá as qualificações. Você leu o texto paralelo em Tito, ainda há pouco, Paulo dá as qualificações dos presbíteros, dos bispos ou pastores, e dos diáconos também, mas ele já tinha instruído antes a respeito do capítulo 2, de como homens e mulheres devem agir como crentes, e ele já tinha dado uma introdução, aonde no início ele fala, nós temos que combater os falsos mestres, as falsas doutrinas. Timóteo, estou colocando você diante de uma situação em que você tem que, de um lado, edificar a igreja, do outro lado, você tem que combater o erro, combater os falsos mestres. A Tito, Paulo vai dizer, é preciso fazê-los calar. Ele não vai dizer para Tito, olha, argumenta com um falso pregador, com um falso mestre, com aquele que se afasta da palavra. Tenta conversar com ele para ver se você ganha a confiança e a amizade. Não, ele diz, o falso mestre tem que ser calado. E ele diz isso também a Timóteo quando ele adverte já no início da carta a respeito das falsas doutrinas. Aliás, se você olhar no capítulo 4, logo após o texto que nós lemos, você vai ver que doutrina falsa é engendrada por demônios. Há demônios por trás do falso ensino, do erro doutrinário. Paulo diz, olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, vamos lembrar, Paulo se considera nos últimos tempos. Últimos tempos, última hora, últimos dias, são expressões que o Novo Testamento usa para se referir àquele período entre a primeira vinda de Jesus e a sua volta, a sua segunda vinda. Paulo está escrevendo isso para Timóteo. Se Paulo estivesse se referindo somente lá quando Jesus voltar, efetivamente, isso aqui não teria nenhum valor para Timóteo. Ele está dizendo, Timóteo, lembre-se do seguinte, o Espírito afirma expressamente,
estou lendo o capítulo 4, verso 1, nos últimos tempos, alguns apostatarão, eles se desviarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Você não está combatendo só uma pessoa que pensa diferente. Por trás dessa pessoa, alimentando o pensamento dessa pessoa, existem demônios. Esquece, irmão, aquela figura hollywoodiana dos filmes de demônio, cujo maior feito é fazer a cabeça da pessoa ficar girando. Aquilo é mais cômico do que assustador. Não, o diabo tem um trabalho muito maior do que esse, muito mais importante e muito mais daninho do que esse, que é de tirar a verdade e colocar a mentira, trocar a verdade pela mentira. Esse é o principal trabalho dos demônios. Sim, os demônios são capazes de fazer coisas grotescas. Sim, os demônios são capazes de possuir seres humanos. Mas o principal trabalho, a principal função é cegar o entendimento daquele que não tem Cristo, como Paulo diz em 2 Coríntios, e quanto aos crentes, confundir e atrair para algum tipo de coisa que seja, que se desvie da fé. Então Timóteo está diante de uma tarefa extremamente difícil, virtualmente uma missão impossível: edificar a igreja, combater o erro. Como disse Charles Spurgeon, ele tem que alimentar as ovelhas e ele tem que expulsar os bodes. Não é fácil fazer isso. Hoje, principalmente quando é muito mais rápido o acesso à ação e à reação das pessoas aí na mídia, você tem profetas da internet, você tem pastores de internet, você tem crentes de internet. Tem crentes que acham que não precisa mais se congregar, ele acha que aquilo que acontece através da câmera é suficiente. Nossa igreja transmite os cultos. Nossa igreja transmite os cultos e mantém as mensagens lá no nosso canal. Mas nós sempre convidamos as pessoas: venha, porque o culto acontece aqui. Você está assistindo de longe, mas venha participar do culto aqui. E a única razão que nós mantemos isso é porque pessoas têm sido atraídas a essa doutrina e muitos à salvação. Inclusive pessoas que estão muito longe de nós, muito longe do Rio de Janeiro. Mas há pessoas que acham que a internet tira tudo. Por isso, você vai se multiplicar o erro com grande rapidez. E é interessante uma tática que o diabo usa hoje, e é contrária a tudo que ensina, por exemplo, no livro de Deuteronômio. Porque quando você começa a ler os primeiros capítulos de Deuteronômio, principalmente até o capítulo 13, você vai ver Deus falando através de Moisés para o povo e repetindo várias vezes o seguinte: olha, quando vocês entrarem na terra que eu estou dando por herança a vocês, destruam os falsos ídolos, acabem com os altares deles, não queiram nem saber o nome deles. Não é para vocês conversarem, é para chegar lá arrasando todo o resquício dos falsos deuses, dos ídolos que lá estão. Porque se vocês começarem a se interessar por aquilo, eles vão perverter o coração de vocês. E hoje acontece justamente o contrário. Até crentes que são sérios, de vez em quando começam a ceder, porque alguém propõe uma discussão, um debate sobre um assunto que há algumas décadas atrás, talvez até há alguns poucos anos atrás, jamais seria nem pensado debater. Mas hoje, não, olha, temos aqui um ponto interessante, de repente a discussão sobre isso pode trazer algum crescimento. Meu irmão, tudo que a gente precisa para crescimento está aqui. E isso vai ser demonstrado no terceiro ponto dessa mensagem. Tudo está aqui. A gente não precisa de entrar em debates simplesmente porque achamos curioso o assunto. Preguemos o Evangelho. Note, eu não estou dizendo que a gente não faça apologética. Apologética é aquela disciplina que lida com a defesa da fé. Mas quando eu dou aula de apologética, eu digo que a primeira coisa, o primeiro ato apologético é a pura e simples pregação do Evangelho. Quando você prega o Evangelho, você está apresentando a defesa do Evangelho, que, aliás, a gente não deve raciocinar como precisando ser defendido. Nós não precisamos raciocinar o Evangelho como sendo, precisando se tornar relevante. Por si só ele já é relevante.
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, diz Paulo, Romanos 1. Acabou aí o ponto final. Ele é relevante porque tira as pessoas debaixo da ira de Deus e coloca as pessoas dentro da família de Deus. Isso já é motivo suficiente para a gente pregar o Evangelho. E pode haver, sim, podem haver debates, sim, quando uma pessoa, principalmente uma pessoa preparada, né, vai e debate sobre um assunto onde ela quer principalmente pregar o Evangelho naquela situação. Mas entrar em debates todos, Paulo diz a Timóteo mais uma vez, não entres nesses debates. Se ele fosse usar a palavra moderna, ele falaria isso, né? Essas conversas longas sobre genealogias e outras coisas. Meu irmão, como disse Salomão, não tem nada de novo debaixo da terra. Eles só não tinham internet, mas o pecado já estava lá, entendeu? Vamos discutir a genealogia aqui. Não, Timóteo, não perca tempo com isso. Prega a palavra. É isso que ele vai dizer. A segunda carta ele vai dizer isso com todas as vezes no capítulo 4. Prega a palavra, a tempo, fora de tempo. Seja oportuno, não seja oportuno, prega a palavra. Ou seja, na segunda carta ele continua fazendo a mesma coisa que deu para Timóteo, uma tarefa impossível de fazer, se você pensar bem. Timóteo, você vai lidar com pecadores, você vai ter que alimentar e edificar esses pecadores, ao mesmo tempo você vai ter que combater o erro que vai surgir. E se você lembrar do que Paulo falou naquele último encontro dele com os presbíteros, com os pastores da igreja de Éfeso, né? Lá no livro de Atos, quando ele os encontra na praia, Mileto, ele manda chamar os anciãos, os presbíteros vêm, né, os pastores da igreja. Uma das coisas que ele diz é o seguinte: eu sei que depois da minha saída se levantarão, vocês sofrerão um ataque de lobos vorazes e que de dentro do rebanho se levantarão falsos mestres, tentando arrastar os discípulos após eles para o erro. Então é só isso, Timóteo, que você tem que fazer. Lembrando também, Timóteo, que você é um pecador. Você é um pecador. Você tem que lidar com os seus próprios pecados, você tem que lidar com a sua própria dificuldade e ainda tem essa tarefa para fazer. Então esse é o primeiro ponto. Existe um modo certo e um modo errado de ser igreja. Existe um modo certo e um modo errado de proceder na igreja de Deus. E Timóteo está escrevendo essas coisas para que você saiba qual é o jeito certo. Você tem que fazer essas coisas aqui, tem que ensinar essas coisas aqui. E enquanto você ensina, você tem que enfrentar os erros que virão, a dificuldade do povo que vai resistir ao ensino. É uma missão impossível. Mas guarda aí, porque se é impossível, como é que a gente continua fazendo, né? Eu peço que você guarde isso enquanto a gente vai para o segundo ponto. O segundo ponto é que essa missão não é só de Timóteo, essa missão é de todo mundo. Todo mundo quem? Os membros da igreja. Aí esse ponto é muito importante, principalmente para mim, que sou pastor, ou para nós que somos pastores. Porque senão a igreja vai pensar que Timóteo tinha que fazer tudo. Mas você notou o ensino? O que Timóteo está recebendo de Paulo aqui são coisas a serem aplicadas aos crentes, para que os crentes façam. Por exemplo, no capítulo 2 ele diz: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Continua da mesma forma que as mulheres em traje decente, se enfeite com modéstia, bom senso, e por aí vai. Não é para Timóteo fazer isso. Timóteo vai fazer isso enquanto ele mesmo é uma ovelha de Jesus. Mas Timóteo vai ensinar para que os homens da igreja façam isso. Ele vai ensinar para que as mulheres da igreja agem de um certo modo. E a tendência é de que homens, mulheres, jovens, adultos não aceitem o ensino logo de primeiro. Qualquer pessoa que prega numa igreja há muito tempo sabe que a gente repete. De vez em quando eu falo para o meu povo lá: gente, seria tão maravilhoso, né, se você pregasse uma única vez, um único assunto, todo mundo começasse a fazer aquilo. Mas como eu disse, a igreja é formada de pecadores. Nós resistimos, nós lutamos, nós não queremos nos amoldar, conforme Paulo ensina em Romanos 12, né? Que nós não devemos nos conformar com este século, com este mundo, mas que nós devemos ser moldados
pela vontade do nosso Deus, como sacrifícios vivos. É difícil fazer isso. Muitas vezes a gente tem a sensação de estar querendo enfiar um gato num balde de água gelada. Já tentou fazer essa experiência? Eu nunca tentei. Mas eu recomendo que você tente, para você ter a sensação. Quando você pegar um gato e enfiá-lo ali, você vai ver como ele vai resistir. E às vezes parece que ele está lutando na igreja com isso. Paulo está dizendo, repetindo o verso 4, nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Você acha que ele está falando de quem? De gente que está lá fora? Não, está falando de gente que está dentro da igreja. A luta começa aqui dentro. Então o que Timóteo está fazendo é algo que as pessoas, que os membros da igreja têm que fazer. Os membros da igreja têm que resistir ao falso ensino também. Nós somos guardiões da doutrina, irmão. Não é só o pastor, não. É você. Lá na igreja eu uso uma cena triste que a gente tenta esquecer de um jogo decisivo de Copa do Mundo, quando um dos principais zagueiros do nosso time, da nossa seleção, resolveu que era uma boa ideia ajeitar um meião, quando ninguém menos que Zinedine Zidane, França, vai cobrar uma falta para dentro da área, e o camarada diz assim: não, a jogada não era comigo, por isso que eu fui ali. Meu irmão, é Copa do Mundo, é jogo decisivo, é mata-mata, é Zidane. O jogo, a jogada é até com o goleiro que está lá atrás. O problema é que a gente repete essa síndrome daquele jogador na igreja. A gente diz: não, o pastor vai resolver isso. O presidente do corpo diaconal vai resolver. O professor da escola dominical vai fazer. O líder ou a líder das crianças vai resolver isso. O presidente dos homens ou da sociedade de senhoras, a irmã que está nessa. Vai. Não é comigo, eu não vou me envolver nisso. Quanta gente, ao longo de cerca de 40 anos de ministério, quanta gente na igreja eu vi tentando sair com essa ideia. Não, eu não quero arrumar problema. Eu costumo dizer: se você é crente, seu sobrenome é problema. Você já está com problema nas mãos, irmão. Você já está. Está com problema, sim. Porque quando Deus escolhe um povo, Deus não deixa esse povo. Deus vai atrás do povo. Sim, Ele busca com laços de amor, né? Como diz o profeta. Porém, Ele corrige esse povo. Eu me lembro de uma figura que C.S. Lewis escreveu certa vez. Ele diz assim: você já viu alguma obra de arte que é uma obra-prima? Eu já tive chance de ver uma obra-prima, como a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Aí ele diz assim: antes de fazer o desenho na tela, geralmente o que o pintor faz? Ele faz um rascunho. Ele faz um rascunho em outro papel, ele faz um rascunho em outro papel, talvez ele faça um quarto, um quinto, um décimo, até finalmente ir para a tela. Quando ele vai para a tela, aí ele não pinta simplesmente, às vezes tem que preparar a tela primeiro. E quando ele começa a pintar, às vezes ele tem que jogar um pouco de ácido, às vezes ele tem que raspar a tela, dependendo da técnica que ele estiver usando, ele vai raspar a tela, ele vai jogar ácido na tela, ele vai fazer uma coisa e refazer uma coisa em cima daquela, para poder dar o efeito que ele quer. É por isso que você olha certas obras de arte que são obras-primas e diz: uau, como ele fez isso? E a gente pensa que ele simplesmente botou a tela lá e saiu pintando. Não, ele queimou de rascunho. Eu acho que a tela, diz C.S. Lewis, ela deve reclamar dessa. Eu não quero ser raspada, eu não quero que jogue ácido de novo em mim, vai raspar mais, isso dói. A pessoa, se uma tela de pintura pudesse falar, o que ela falaria? Eu não venho com esse ácido de novo do meu lado, não. Eu preferia ser um rascunho. Alguém aqui se lembra dos rascunhos? Não, você se lembra da obra-prima? Porque o rascunho, depois ele é geralmente embolado e jogado fora. Deus está fazendo uma obra-prima na gente. E a obra-prima é o seguinte: é fazer a imagem de Cristo, a figura de seu Filho,
aparecer em nós. Isso, muitas vezes ele vai raspar, muitas vezes ele vai jogar assim, muitas vezes ele vai fazer doer. Sim, se você é crente, você tem um problema nas mãos. O problema é de que Deus vai levar você para o céu, mas não vai levar você para o céu no meio do seu pecado. O seu pecado vai ficar no meio do caminho. Ele começou essa obra na cruz de Cristo e ele vai levar a bom termo. De modo que quando você chegar diante do Senhor, você vai ser apresentado a Ele pelo Filho. É assim que a igreja vai ser apresentada, sem mácula, nem ruga, nem defeito algum. E isso é trabalho de todos nós. Todos nós somos chamados a isso. Portanto, não tem que escapar, irmão. O único jeito de você escapar é ficando de fora. Mas você já sabe qual é a alternativa ao céu. Quem fica de fora, aliás, Apocalipse, João usa exatamente essa expressão, né? Ficarão de fora. E aí uma lista lá, nada bonita, né? Mas basicamente aqueles que preferiram o erro, a mentira, o engano, a verdade. E a igreja do Deus vivo, ela é coluna e fundamento da verdade. Portanto, quando Timóteo tem que ensinar a igreja, é para que a igreja faça, para que a igreja viva, para que a igreja experiencie essa realidade. Eu e você somos chamados a pastorear uns aos outros. Deixa eu ler para você, para que você não diga, o pastor falou uma heresia. Eu falo assim, lá na igreja, eu tenho várias pastoras na igreja, o irmão também tem, várias pastoras aqui. Veja se não é assim. Também exortamos vocês, irmãos, ele está falando para os presbíteros, ele não está falando para os diáconos, ele está falando para a congregação, para homens e mulheres. Também exortamos vocês, irmãos, a admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Isso é o trabalho do pastor, isso é pastorear. As próprias palavras envolvidas aqui são usadas em outros lugares do Novo Testamento para definir o trabalho do profeta, que é o antecedente do pastor no Novo Testamento. E isso é ordenado para todos nós. Então, sim, irmãos, todos são pastores, todas são pastoras. Não do oficialato da igreja. Isso Paulo deixa bem claro na carta a Timóteo, inclusive, que é trabalho do homem. E é trabalho do homem porque é carregar o piano. Não é trabalho do homem porque ele vai ficar debaixo dos holofotes, não. Embora alguns pensem assim. Não é trabalho do homem porque ele vai ser admirado. Não é trabalho do homem porque ele vai mandar nos outros, não. É trabalho de servo, é trabalho de pegar a toalha, jogar no ombro, pegar o balde, ir aos pés dos discípulos e lavar os pés como Jesus fez. E disse: se vocês me chamam de mestre e Senhor, e vocês fazem bem porque eu sou, viram o que eu fiz agora, é para que vocês façam exatamente assim. Sejam servos. O pastor é servo do rebanho e servo da palavra. Então o oficialato não, mas a tarefa pastoral existe no meio da congregação. É sua tarefa, irmão. Não deixe seu pastor ou seus pastores sozinhos nisso, não. Ninguém aguenta isso, mesmo que a igreja tivesse um bom número de pastores. Timóteo tem que ensinar a igreja a viver isso, porque é missão de todos. Todos defendem a doutrina, todos se discipulam mutuamente, todos evangelizam, todos resguardam a doutrina, todos resguardam a igreja. Não é à toa que em outro lugar Paulo vai dizer: sejam unânimes entre vocês. E ser unânime não é pensar exatamente do mesmo modo. Ser unânime é estar em volta do ensino da Escritura, como se fosse uma só pessoa. O que nos leva ao terceiro ponto. Essa missão, que é impossível, como eu disse no primeiro ponto, mas que é uma missão de todos nós, só é possível porque o Filho é o centro dessa missão. Veja como Paulo continua. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Piedade aqui tem o sentido de devoção. O mistério da nossa adoração, da nossa devoção ao Senhor.
E ele então faz o quê? Ele faz um pequeno resumo do Evangelho. E o resumo do Evangelho que ele apresenta aqui tem Cristo no centro, sem dúvida alguma. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Agora, alguém me chamou a atenção para essa situação aqui. Você notou, tem 3 palavras que parecem que estão aqui embaixo. Ele foi manifestado na carne. Sem dúvida, uma referência ao seu nascimento, à encarnação, à fraqueza, ao estado de humilhação de Cristo. Mas ele foi justificado em espírito. Então você tem uma palavra aqui de baixo, por assim dizer, e tem uma palavra que vai lá para cima. Ele foi vindicado, ele foi justificado em espírito. Por quê? Porque a sua vida, a sua obra, a sua palavra, tudo que ele fez permanece. Tudo foi puro, tudo foi eficaz, nada cai por terra. Ele foi sustentado pelo Espírito. Ele é visto por anjos. Estamos lá em cima ainda, né? Nós subimos, está me acompanhando? Ele foi manifestado na carne aqui embaixo, mas foi vindicado, justificado pelo Espírito. Agora você vem para cá, ele é visto pelos anjos e adorado por eles, mas ele é pregado entre os gentios. Descendo de novo. Ele é pregado entre os gentios aqui no mundo, né? E ele é crido no mundo, é crido aqui. Estamos aqui embaixo de novo, mas o texto não termina aqui embaixo. O texto termina onde? Crido recebido na glória. Você notou o X? Se você não notou, não precisa anotar, não precisa guardar isso na sua cabeça, não. O importante é que ele foi manifestado na carne, ele foi pregado aos gentios, ele foi crido no mundo, e a prova é que nós estamos aqui. Mas ele foi justificado em espírito, visto e adorado pelos anjos, e finalmente foi recebido na glória. Para onde nós também iremos para adorá-lo, sem mais a presença do pecado. Cristo é o centro do Evangelho. A única razão porque Timóteo pode fazer cumprir essa missão, e porque ele pode incentivar e encorajar os membros da igreja a fazê-lo também, é porque Cristo é o centro da mensagem, Cristo é o centro da palavra, Cristo é a própria verdade. Lembra? Proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Cristo é o centro da verdade. Cristo disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então Cristo é o centro dessa missão, Cristo é o centro dessa pregação, Cristo é o centro desse ensino. A ideia de toda essa carta, como da segunda carta, como da carta a Tito, da verdade de toda a escritura do Novo Testamento e do Antigo Testamento, é nos colocar face a face, em primeiro lugar, com a terrível ira de Deus por causa do nosso pecado e a justa manifestação do seu juízo, diante do que nós não podemos fazer absolutamente nada, senão ficar desesperados. Mas não para aí, né? O objetivo também é nos colocar frente a frente com o Redentor, com o Salvador, com aquele que pode apagar cada mancha do pecado, aquele que pode dar vida ao pecador morto em delitos e pecados, aquele que pode pegar o pecador que está afundado na lama, elevá-lo, colocá-lo sobre uma rocha e finalmente colocá-lo na glória. Então sim, é impossível para Timóteo fazer isso, é impossível para nós fazermos isso por nós mesmos, mas Cristo é o centro dessa mensagem. É por isso que a igreja fracassará sempre que ela alterar, que ela adulterar, que ela abandonar, que ela trocar a pregação do Evangelho por qualquer outra coisa. Só a palavra de Cristo alimenta e nutre a igreja. Somente a palavra de Cristo. Você quer equipar bem a igreja? Preocupe-se em fazer com que seu irmão, com que sua irmã se torne mais parecido ou mais parecida com Cristo que for possível. Essa é a melhor definição de discipulado que eu conheço.
É o meu trabalho, é o seu trabalho, de fazer com que o meu irmão, a minha irmã, se torne cada vez mais parecido com Cristo. Não comigo. A Bíblia não fala para a gente reeditar a gente mesmo nos outros, não, mas com Cristo. Então, sim, esse besouro, na verdade, vai continuar voando. Vai voar até a glória. A igreja pode ser um besouro nos nossos olhos. Irmão, vamos confessar, às vezes é difícil amar a igreja, não é? É difícil amar a igreja. Você sabe por que é difícil amar a igreja? De vez em quando? Porque eu sou a igreja. Os meus erros, as minhas limitações, os meus pecados com os quais eu tenho dificuldade, eles estão no meio da igreja. Porque você é a igreja. É tão fácil a gente achar que a gente é muito bacana, que a gente é muito legal, não é? A gente pensa assim, né? Eu sou tão legal. Eu sou uma pessoa que não brigo com ninguém, né? Eu não chateio ninguém, eu fico na minha. Já começou tudo errado. Se você é crente e fala eu fico na minha, porque você não entendeu o Evangelho. Você simplesmente não pode ficar na sua, não tem como você ficar na sua. Crente não fala como Caim. Lembra quando Deus perguntou, Caim, onde é que está teu irmão? Lembra como é que foi que Caim respondeu? Como foi? Sou eu. Quem lembra? Guardador do meu irmão? O crente diz, sim, eu sou guardador do meu irmão. Sim, você é guardador do seu irmão. Então não pode se isolar. Não existe esse negócio de eu venho à igreja e assisto o culto e vou embora. Sim, essa pessoa veio e assistiu, ela não participou, ela não cultuou. Nossas vidas estão entrelaçadas umas nas outras por causa de Cristo. Somos nós que precisamos fazer esse trabalho, porque Cristo é a mensagem. Então sim, a igreja pode ser um besouro, pode ser difícil de amar, e às vezes você não entende como é que ela continua unida, mas você pode ter certeza de que aquele que começou a boa obra vai levá-la a bom termo, até o dia final. De modo que um dia nós, pecadores, justificados por Cristo, limpos do nosso pecado, inclusive sem mais ter o nosso pecado em nós, vamos viver eternamente com o Senhor. E o que é pior, juntos uns com os outros. E pior ainda, nós vamos adorar isso, vamos gostar disso, de estar juntos, porque Cristo está sendo formado em nós. Essa obra de arte que Deus está fazendo. Portanto, se você quer equipar a igreja, pregue o Evangelho, relembre o Evangelho para os seus irmãos. Eu continuo pregando o Evangelho para os que estão fora, porque o Senhor Jesus vai sustentar a obra do seu povo. E tudo que Ele fez, tudo que Ele prometeu, se cumprirá na vida do seu povo. E é assim que nós vamos cumprir a nossa missão. Impossível para nós, mas perfeitamente possível, por causa do próprio Senhor Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque podemos ser fortalecidos e encorajados por Ele. Eu te peço que Tu abençoes a cada irmão, cada irmã aqui, para que cada um assuma a sua posição no campo, cada um assuma a sua posição na igreja, que ninguém pense aqui que não é necessário, que ninguém pense aqui que pode ficar de fora. Pelo contrário, todos nos unamos para glorificar o Teu nome na medida em que nos auxiliamos na jornada rumo à pátria celestial. Também, Senhor, eu peço que se alguém aqui está ou que tiver contato com essa pregação ainda não se rendeu a Jesus Cristo, que hoje seja uma noite de salvação na vida dessa pessoa. A oração que fazemos no nome precioso de Cristo.